E aí, pessoal, vamos lá? Então aqui a gente vai fazer umas correções de atividades, certo? Então aqui quem fala está falando o professor Alexandre Paiva, de informática, né? Informática voltada à enfermagem, olha só. E, enfim, informática voltada à enfermagem, a gente tem que saber, né, também lá o beabá, entender que tipo de equipamento que a gente está lidando, certo? Então a gente vai voltar, né, para fazer essas correções aqui, tá certo? Então assim, a gente tem a primeira, né, primeira questão que é caracteriza, a gente vai falar de hardware, né? Caracterize o processador, certo? Que parte do equipamento é o processador. Então aqui, o processador é um componente conectado à placa-mãe. Uma de suas funções mais importantes é realizar a interpretação e execução das instruções, dos dados, enviados pelos programas para gerenciar os demais componentes. Então o processador ele vai interpretar o comando que o usuário está dando para executar determinado tipo de programa, certo? Desde uma coisa trivial como aumentar ou diminuir o volume, até cálculos mais complexos de bancos de dados. Quem vai fazer esse papel de intermediar o comando, aquele clique que você dá, aquele enter que você aperta, é o processador. O processador tem essa função, certo? Ele que vai interpretar as instruções enviadas de vários programas possíveis para os demais componentes, certo? Então, essa é a função do processador, beleza? A segunda, né, a letra B dessa atividade é placa-mãe, né? Vamos lá, caracterizar a placa-mãe. Então, a placa-mãe é uma placa de circuito eletrônico responsável pela comunicação de todos os componentes dentro do computador, né? Então aqui a gente tem aqui um esqueminha de uma placa-mãe, certo? A placa-mãe é essa placa de circuito eletrônico responsável pela comunicação de todos os componentes dentro do computador. Ela que faz, né? Ela que é responsável, enfim, tudo. Se a placa-mãe der ruim, se a placa-mãe queimar, tudo está errado, né? Simplesmente a máquina nem liga mais. Tá? Então, beleza? Então, essa é a definição, né? Caracterização da placa-mãe. A letra C, caracterize o hard disk ou disco rígido. Então, o HD ou disco rígido, ele vai ser esse local onde são gravadas as informações e os dados dos programas. É um compartimento de dados dentro do computador. Tem a função de armazenar os programas, chamados softwares, e os dados, como músicas, fotos, arquivos, enfim. Então, o HD ele é esse dispositivo onde ficam gravados tanto os programas como os dados. Tanto os softwares são os programas, como as informações que você, porventura, salvou ou então transferiu para o HD. HD quer dizer hard disk ou então disco rígido, certo? Letra D, caracterize memória. Caracterize a memória no sistema de informática, no computador. Vamos lá. Memória é um componente que armazena as as instruções dos programas. Seu armazenamento pode ser temporário ou não. Através da memória, que os programas são lidos e gravados. O desempenho da memória faz com que as ações de leitura e gravação sejam mais rápidas e eficazes. Então, quanto maior a memória do seu computador, mais eficaz ele vai ser, né? Tanto o processador e a memória tem sempre que andar juntos. Você tem o processador rápido e tem a memória rápida, vai tornar muito mais ágil o seu equipamento, tá? E pode ser temporária, a memória pode ser temporária ou não. Memória temporária é memória RAM, memória de trabalho, aquela que você está usando nesse momento, né? Você está usando, digitando um texto, né? Você está usando a memória RAM. Tanto que se porventura a energia acabar, aquele texto que você está digitando,
ele é apagado. Ah, mas professor, geralmente quando eu estou digitando no Word, se porventura desliga, apaga alguma coisa, quando volta, quando eu vejo o Word de novo, uma parte do texto está salvo. Mas isso é uma característica do Word. O programa, o Word, tem essa característica, né? Tem essa pré-programação que permite que você salve os últimos 10 minutos, certo? É claro que isso pode ser configurado para menos tempo, né? Mas isso é característica do Word, é o Word que salvou. Mas se você estivesse usando um outro aplicativo de texto mais antigo ou mais básico, muito provavelmente não salvaria o texto porque está usando a memória RAM. E tem a memória permanente, que é o HD, o hard disk, é um pendrive, é um cartão de memória, são memórias permanentes. Elas não apagam por falta de energia, né? Não apagam se a energia não estiver passando por essas memórias, certo? Então, memória é esse componente que armazena as instruções dos programas, temporariamente ou não. A número 2. Explique com suas próprias palavras o que é um periférico de entrada e cite 3 exemplos. Periférico de entrada, né? Periférico de entrada é aquele que permite a entrada da informação. A informação entra através de um periférico de entrada, certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos de periférico de entrada. São aqueles periféricos onde a informação vai entrar no nosso equipamento. Então a gente tem aí um joystick, a gente tem um microfone, teclado, uma webcam, um scanner e um mouse, né? São através desses equipamentos que as informações entram. Então, o periférico de entrada é aquele equipamento por onde as informações entram no equipamento, né? Então, entram no computador, certo? Então, esses são periféricos de entrada. E número 3, explique com suas próprias palavras o que é um periférico de saída e cite 3 exemplos. Periférico de saída são aqueles periféricos por onde a informação vai sair do seu computador, certo? São periféricos de saída. Então nós temos aqui exemplos de periféricos de saída, né? Um fone de ouvido, um headset, né? Nós temos uma impressora, um projetor, caixas de som, subwoofer, um monitor, né? Um subwoofer, né? À esquerda é um subwoofer, à direita é caixinhas de som, o próprio monitor, certo? Então são periféricos de saída, por onde a informação sai do nosso computador. Por exemplo, a gente tem aqui um pendrive. O pendrive pode ser considerado um periférico de entrada e saída, porque você consegue colocar as informações para dentro do equipamento, como também sair com esse... A informação também pode ser gravada no pendrive e a informação sai do equipamento. Então, tem essa função dupla, de entrada e de saída. Então a gente tem aqui o exemplo também, como de entrada e saída, uma impressora multifuncional. Por quê? Porque a gente tem por aqui onde há impresso que você quer, então a informação está saindo, e aqui em cima a gente tem um scanner, a informação está entrando. Então a multifuncional tem essa dupla função. A função de scanner, a informação entra para o computador digitalizado como uma imagem, e como impressora, quando a informação sai, quando você dá o comando imprimir. Então, periférico de entrada e saída. E o monitor de touchscreen também é um periférico de entrada e saída. A informação entra quando você, né, utiliza, né, a tela, né, comanda pela tela, e também a informação sai porque você está visualizando, né? Então, o monitor de touchscreen também é um periférico de entrada e saída. Número 4, a pergunta a questão é, qual a pergunta, né? Qual a função do processador? Qual é a função desse equipamento que é o processador? Só que essa questão está repetida, né? Eu já perguntei lá em cima, na letra A, né? Então, está repetida a questão, então já está respondida, certo?
Agora vamos para a fixação do software, né? Vamos agora para o software. Software que são os programas, certo? Então vamos lá. A número 1. Caracterize o software. Software é a parte lógica de um computador. São os programas instalados na máquina e que executam determinadas tarefas. Existem diversos tipos de software, né? Então, o software é a parte lógica do computador, são os programas instalados que executam tarefas determinadas. Cada software tem uma característica, né? tem uma função definida. Qual a relação do hardware e do software em relação à funcionalidade? Então vamos lá. O software é um conjunto de instruções que podem ser feitas em qualquer linguagem de programação, inseridas na máquina para que a máquina possa trabalhar, realizar ou executar ações específicas. Essa é uma definição mais completa do que é o software, né? Agora, em relação à funcionalidade, né? Esses componentes lógicos, que são o software, né? São programas de rotina que controlam as funções da máquina, e sem o software não tem funcionalidade para o hardware. O hardware sem o software não tem funcionalidade. Essa é a relação. Você pode ter um equipamento, mas se você não tiver um programa, um software, para que seja carregado no sistema operacional, como por exemplo o Windows, para executar alguma tarefa, um editor de texto, como o Word, uma planilha de cálculos eletrônicos, como o Excel, o PowerPoint, que é são slides eletrônicos, né? Sem um software, o equipamento não funciona. Então, o hardware, que é o equipamento, depende do software, certo? Então, a relação é essa. O hardware sem o software não funciona. Número 3. Relacione os softwares básicos e o usuário. Cite 3 exemplos. Os softwares básicos e os usuários. E o usuário. Cite 3 exemplos. Então, os softwares básicos permitem que o usuário interaja com o computador e seus periféricos. Então, o software básico permitem que o usuário interaja com o computador e com seus periféricos. Então, são os softwares básicos. Exemplos: o sistema operacional, como o Windows, o Linux e o Mac. E algum drive de dispositivo, né? Um drive de vídeo, drive de áudio, um driver de rede, driver de impressão. O que é um driver? Um driver, ele é um programinha, um pequeno programa que faz funcionar, que dá funcionalidade, né, ao equipamento. Então, o teu vídeo no teu monitor, né, só vai funcionar se tiver perfeitamente, se tiver um driver de vídeo. Se não tiver um driver de vídeo, ele vai dar um mau funcionamento. Sem o driver de áudio, você não consegue nem falar e nem escutar nada, né? Então, os drivers são esses programinhas que permitem que o equipamento funcione, certo? Número 4, caracterize os softwares utilitários e cite 3 exemplos. Os softwares utilitários são aqueles relacionados à manutenção do computador e seus dispositivos. Não são considerados programas obrigatórios para o funcionamento da máquina, porém são considerados extremamente úteis, né? Exemplos: um antivírus, que é muito importante ter um antivírus. Precisa do antivírus para funcionar? Para o computador funcionar? Para ligar? Não. Mas é muito importante que você tenha um antivírus. Os compactadores de arquivos, como o WinZip e o WinRAR, eles tornam os arquivos menores, né? E fica mais fácil de enviar por e-mail, por exemplo, para gravar em um pendrive ou então em um CD. Os desfragmentadores de disco e também os softwares de diagnóstico de disco, que vão tornar o seu disco rígido mais funcional, que vão eliminar erros e
vão diminuir o espaço entre o arquivo e outro. É necessário que esses softwares funcionem para o computador para você poder usar o equipamento? Não. Você pode usar o equipamento sem esses softwares, utilitários. Mas eles são importantes para o dia a dia, para o usuário. Tá certo? Número 5. Caracterize os softwares aplicativos relacionando-os ao usuário e ao computador. Cite 3 exemplos. Os softwares aplicativos são aqueles que servem diretamente ao usuário e executam uma ou mais tarefas específicas. São programas que têm aplicações práticas para o usuário e não são obrigatórios para o funcionamento do computador. Porém, quando instalado, oferecem praticidade da execução de determinadas tarefas. Exemplos: Word, PowerPoint, Excel, navegadores como o Google Chrome, como o Internet Explorer, como o Opera, o Mozilla, enfim. São softwares aplicativos, cada uma com uma função específica e que facilitam a vida do usuário, porque tem aplicações práticas, certo? Então aqui a gente está chegando ao final da correção dessa atividade, tá? Que é a fixação de hardware e a fixação de software, certo? Vamos partir agora para outra correção de outra atividade. Então vamos aqui para a correção da fixação do sistema operacional Windows, certo? Então vamos lá. A primeira questão: o que faz o sistema operacional segundo sua capacidade de administração? Então, ele administra todos os recursos do computador, fazendo a interação entre o software e o hardware, certo? Administra todos os recursos do computador, fazendo a interação entre o software, que são os programas, e o hardware. É o primeiro sistema operacional que tem que estar funcionando na sua máquina. Sem sistema operacional, nenhum outro programa funciona. O sistema é um software básico, tem que ter. Sem ele não existe nenhum outro. E o Windows é um dos sistemas operacionais. É um dos mais usados, né, no mundo inteiro. É o Windows. O sistema operacional Windows. Número 2. Qual a função de um sistema operacional? A sua função é gerenciar e disponibilizar para o usuário os recursos da máquina e seus periféricos, permitindo que o equipamento torne-se operável. Então, a função é gerenciar e disponibilizar para o usuário os recursos da máquina e seus periféricos, permitindo que o equipamento torne-se operável. Sistema operacional, né? A função é essa. Número 3. Caracterize o Windows 7. O Windows 7 é um sistema operacional da Microsoft, que é a empresa que criou e desenvolveu o Windows. O Windows 7 é uma versão do Windows que pertence também à Microsoft. É um sistema operacional da Microsoft, multitarefa e direcionado para múltiplos usuários. Número 4. Relacione o Windows 7 à sua interface gráfica. Relacione o Windows 7 à sua interface gráfica. Então, com a interface amigável, os recursos do Windows 7 proporcionam ao usuário uma navegação dinâmica e intuitiva. Você intui, você consegue quase que adivinhar as funções do Windows 7 devido à interface, essa interface gráfica mais amigável e intuitiva, né? Que é uma característica fundamental do Windows desde a sua versão Windows 95. Tem um tempinho, né? E pensar que eu vi todas essas versões
Eu vi todas as versões do Windows, meu Deus do céu, todas as versões do Windows eu vi. 3.11, eu comecei com MS-DOS, MS-DOS, é o Microsoft System Operation Disk. Eu comecei com MS-DOS, depois eu vi o Windows surgir, o Windows 3.11. Depois eu vi o Windows 95, que já fiquei doido. Nossa, era muita novidade. Depois vi o Windows 95, depois o Windows 98, depois eu vi o Windows 97, 97 era o Office 97, o Office, né, o pacote Office, o Word, Excel, PowerPoint, PageMaker não, Access, enfim, FrontPage. E depois a gente teve o Windows 2000, muito ruim, o Windows ME, chamado Millennium, muito ruim também. Depois a gente teve o Windows 7. Eu pulei 98, olha, pulei o Windows 98. O 3.11, o 95, depois o 98 que eu pulei. Depois foi o 2000, muito ruim. Depois foi o ME, muito ruim também. Aí depois veio o Windows 7, Windows XP, o Windows XP, depois veio o Windows 7, o Windows XP eu gostei, o Windows 7 também gostei, e agora estamos no Windows 10. Eu vi todos eles surgirem. E pode ter certeza de uma coisa, quando o Windows surgiu, todo mundo ficou surpreso com a funcionalidade daquele programa. Era algo impressionante. Hoje é corriqueiro, né? Mas há 20 e tantos anos atrás, né, era algo inacreditável. Então, eu passei por todas as versões do Windows, de todos os Windows surgirem. Quando eu paro para pensar nisso, só peço a Deus misericórdia. Para que eu possa durar mais um pouquinho, quero ver outros Windows surgindo, vários Windows surgindo pela frente. Número 5. Número 5, o que é o sistema operacional multitarefa? Multitarefa. O próprio nome já diz, né? Então, o sistema operacional multitarefa permite trabalhar com diversos programas ao mesmo tempo, abrindo janelas dinâmicas e organizadas de acordo com as necessidades do usuário. Ele é multitarefa, você pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, por isso chamado de multitarefa. Então vamos lá, levando em conta um sistema operacional multitarefa, caracteriza o administrador e o usuário padrão. Vamos lá. O administrador pode instalar e desinstalar impressoras, alterar configurações do sistema, modificar a conta dos outros usuários, entre outras configurações. Isso é o usuário, isso é o administrador. Já o usuário padrão poderá apenas usar o computador, não poderá, por exemplo, alterar a hora do sistema. Então, o administrador, ele é um perfil que pode fazer qualquer modificação. Já o usuário padrão não faz modificações, a não ser que o administrador permita. Então, o ideal para quem tem um computador que muita gente usa, né, é que o dono do computador, né, quem comprou, sei lá, enfim, quem comprou, quem manda mais, né, na residência, seja o administrador, que vai poder fazer as alterações. E como o Windows ele é multiusuário, né, você pode ter vários usuários, você pode criar um perfil de usuário para cada pessoa que vai usar aquele computador, né? Então, ele é multitarefa e multiusuário. O Windows tem toda essa funcionalidade. Número 7, cite a versão mais básica e a mais avançada do Windows 7. Versão mais básica, a versão mais avançada. A versão mais básica é o Windows 7 ou Windows 7 Starter. É a versão reduzida do Windows 7, que permite executar apenas 3 programas ao mesmo tempo. Com essas informações na variante de 32 bits. Essa edição está disponível pré-instalada em computadores
especialmente para máquinas de baixo custo, certo? Então aí então o Windows 7 Starter é a versão mais básica do Windows. E a versão mais avançada é o Windows 7 Ultimate. É a versão mais completa, versátil e poderosa do Windows 7. Então a versão mais básica é Starter e a versão mais avançada é o Windows 7 Ultimate. Questão 8. Caracterize a área de trabalho e a letra B, os ícones. Então a letra A, área de trabalho. Contém conteúdos que facilitam o dia a dia do usuário. É possível criar itens na área de trabalho e movê-los para lá, quando necessário, criando atalhos para os programas. Essa é a letra A, área de trabalho. Letra B, ícones. São imagens pequenas que representam o arquivo ou software. Quando você clica em um ícone, ele abre o arquivo ou o programa correspondente. Então, os ícone quer dizer símbolo, né? São os pequenos símbolozinhos que representam um arquivo, né? Ou um software, né? Ou um programa, certo? Quando você clica nesse ícone, ele vai abrir o arquivo de foto, um arquivo de vídeo, não sei, ou então um programa, Word, Excel, enfim, que você esteja querendo utilizar. Beleza? Então, letra A e letra B respondidas. Número 10. Quando você vê um atalho para o programa Word na sua área de trabalho, você está olhando para o programa em si, justifique sua resposta. Então, quando você vê o íconezinho, o atalho do Word na sua área de trabalho, você está olhando para o programa em si? Quando você vê um atalho para o programa Word na sua área de trabalho, você não está olhando para o programa em si. Você está olhando para algo que abre o Word para você, sem precisar que você faça todo o caminho de pastas até chegar nele. Então, se você vê um atalho do Word na sua área de trabalho, não é um programa, é justamente isso. O atalho é o menor caminho para você acessar o programa. Número 11. Caracterize arquivos e diretório. O que são arquivos e o que são diretórios? Então vamos lá. Letra A. Arquivos. Tudo que temos no computador. Cada pasta tem um arquivo, assim como cada atalho é um arquivo. Cada programa seu é um arquivo, assim como cada foto, música ou documento do Word. Tudo que está no computador é um arquivo, sejam programas ou seja simplesmente uma foto. E o que é diretório? Nada mais é do que um caminho, uma direção. Por exemplo, o diretório da minha pasta Downloads. É um caminho que é feito para poder chegar naquele determinado arquivo. Então a gente tem um caminho, que é C, /, users, que é usuários, informatical e downloads. É a organização das suas pastas. Isso é o diretório. Nada mais do que um caminho, uma direção. É a organização das suas pastas. O diretório. Então aqui a gente encerra a correção dessa atividade falando do sistema operacional Windows, certo? Certo, galera? Então vamos para a próxima correção. Vamos lá, galera, fixação do Microsoft Office, certo? Primeira pergunta, quais programas podem ser destacados no Microsoft Office? Então a gente podemos destacar o Word, que é o processador de texto, o Excel, que é a planilha de cálculo, o Access, que é o banco de dados, o PowerPoint, que é o apresentador gráfico, e o Outlook, né, que que ele faz o controle de e-mails e contatos. E todos esses programas fazem parte do pacote Office, que é um dos mais populares do mundo. Número 2. Caracterize o Microsoft Excel. O Excel
ele é um programa, né, que tem várias funcionalidades, né? Ele pode cruzar metas, projeções estatísticas, probabilidade e demais variáveis numéricas. O Microsoft Excel é uma planilha de cálculo eletrônica, lançado lá em 1987 para o Windows. Então, o Excel é uma planilha de cálculos, uma planilha de cálculos eletrônicas que tem mais variadas funções de cálculos, projeções estatísticas, probabilidade, enfim, variáveis numéricas, operações matemáticas. O Excel tem essa funcionalidade. Número 3, caracterize o Microsoft Access. Então, o Microsoft Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados que permite de maneira simples e intuitiva a construção de bancos de dados, certo? A construção dos mesmos, por assim dizer. Então, o Microsoft Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados que permite de maneira simples e intuitiva a construção desses mesmos bancos de dados, certo? Então, essa é a definição do Microsoft Access. Caracterize o Microsoft PowerPoint é a número 4. Bom, esse programa é um apresentador gráfico que é de grande valia para instituições de ensino e empresas, né? Porque ele é uma das suas principais aplicações são apresentações de seminários, simpósios, enfim. Então o PowerPoint é um apresentador gráfico, certo? É um apresentador gráfico. Ou então slides eletrônicos, né? É um apresentador gráfico ou slides eletrônicos. Tanto faz, as duas definições estão corretas. Caracterize o Microsoft Outlook, é o número 5. Então, o Outlook ele é responsável pelo envio de e-mails e demais funcionalidades inerentes ao correio eletrônico. Então, tudo que é referente ao correio eletrônico, né, envio de e-mails, né, malas diretas, gerenciamento de contatos, tarefas automáticas, o Outlook tem essa funcionalidade. É o programa da Microsoft Office responsável pelo envio de e-mails e demais funcionalidades inerentes ao correio eletrônico. A número 6 seria caracteriza o Microsoft Word, só que o professor aqui, espertão, esqueceu de digitar o Word. Mas enfim, seria caracterize o Word. O Microsoft Word é um processador de texto lançado em 1983 para MS-DOS e atualmente, né, encontra-se na versão mais avançada, que é o 2013. Né? Ele é um programa de edição de texto mais popular de todo o mundo, tá certo? Então, o Microsoft Office é um editor de texto com diversos recursos e ferramentas. Né? Um editor de texto complexo, completo, né? Da Microsoft, pertence ao pacote Office da Microsoft. Número 7. Com a nova função da tecla Alt, quais são as vantagens em relação às versões anteriores? Atualmente, quando você pressiona a tecla Alt, ela exibe as identificações de dicas de teclas. Né? Quais são as vantagens em relação às versões anteriores? Os atalhos de cada botão na faixa de opções e atalhos que normalmente requerem menos teclas. Essas são as vantagens dessa nova função da tecla Alt. Número 8. Para que são utilizadas as extensões do Word abaixo? Né? Letra A, DocX. Letra B, .x. Letra C, .m. E letra D, .m. Né? Cada extensão do Word tem uma função diferente, certo? Vamos lá. O ponto .docx, né,
é um documento padrão do Word, sem macros nem códigos. O .x é um modelo do Word, sem macros nem códigos. O docm é um documento do Word que pode conter macros ou códigos. E o .m é um modelo do Word que pode conter macros ou códigos. Número 9. Qual aviso é enviado quando o arquivo é salvo no formato Word 97 2003 na lista de opções? Qual aviso é enviado quando você vai salvar um arquivo no formato 97 2003 na lista de opções? Porque a gente está falando de versões anteriores do Office. Então ele manda um aviso para a gente. Então você receberá um aviso informando que o salvamento no formato do arquivo antigo fará com que alguns recursos sejam perdidos ou modificados. Ou seja, se você quiser salvar o seu arquivo do Word, no Word 2010, se você quiser salvar em uma versão anterior, vai aparecer um aviso dizendo que você vai perder algumas das funcionalidades que o Word 2010 tem, mas que as versões anteriores não tinham, certo? Número 10. O Word pode, ocasionalmente, inserir um sublinhado ondulado vermelho, verde ou azul abaixo do texto. Caracterize as funções abaixo. Né? A função sublinhado vermelho, a sublinhado verde e a sublinhado azul. Cada uma tem uma função de aviso para você diferente, que tem algo errado no teu texto do Word. Essas funções têm a ver com a revisão. Né? O sublinhado vermelho indica um possível erro de ortografia ou que o Word não reconhece a palavra, como um nome próprio ou um lugar, certo? Então, o sublinhado vermelho vai indicar para você ou que a palavra está errada ou que o Word não conhece a palavra. Então, vai te dar essa opção de correção, certo? Essa opção de você corrigir esse erro. Ou adicionar aquela palavra ao dicionário do Word. O sublinhado de verde considera que a gramática deve ser revisada. Né? Se a concordância está errada, esse A é de haver, é craseado, não é craseado, esse porquê é separado, é junto, enfim. Vai avisar você que a gramática merece uma revisão, certo? E o sublinhado de azul, uma palavra está escrita corretamente, mas parece não ser adequada para a frase. Por exemplo, digita nenhum, mas a palavra deve ser nem um. Então, é uma sugestão também que aquela frase pede uma outra palavra, né, diferente da que você está usando. Então, são ferramentas muito boas para o teu texto sair o melhor possível dentro do Microsoft Word 2010. Então, pessoal, aqui a gente chega ao fim as correções, tá certo? E aqui fica para vocês o meu abraço. Vamos manter o foco, vamos continuar estudando. E a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu? Então aqui fala o professor Alexandre Paiva. Deixo vocês aí. Fui!